pessoal, eu sou a Jana Rabelo e eu tô aqui para discutir um dos maiores problemas sociais brasileiros da contemporaneidade, o aumento da população em situação de rua no Brasil. Vamos entender um pouquinho mais o que está acontecendo? A primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que o nome moradores de rua pode trazer um sentido pejorativo. Então a gente prefere falar de população em situação de rua ou até mesmo fazer o que a gente chama de hiperônimos, retomar esse termo por uma expressão um pouco mais ampla. Por exemplo, essa população vulnerável, esse grupo social em vulnerabilidade. Outra coisa, evitar na sua redação usar termos como mendigos ou pedintes, justamente por essa carga negativa e às vezes preconceituosa que os termos carregam. Para contextualizar esse tema e começar a fazer a sua introdução, uma sugestão seria a definição da ideia de minoria. Gente, minoria não precisa ser necessariamente quantitativa, mas qualitativa. Minoria é aquele grupo social que não tem pleno acesso aos direitos civis, sociais e políticos, na perspectiva do Thomas Humphrey Marshall, que é um dos maiores juristas do mundo especializado na noção de cidadania e de direitos humanos. Então, eu começaria esse texto, por exemplo, mostrando que as pessoas em situação de rua são uma minoria, porque é negada a essa população uma série de direitos bem básicos, como moradia, alimentação, segurança e dignidade. Outra possibilidade de introdução que encaixa muito bem nesse tema é a apresentação de dados. Os últimos dados que a gente tem do IPEA dizem respeito a 110 mil pessoas em situação de rua no Brasil. E esse número tem crescido devido à crise socioeconômica que o país tem passado ao longo dos últimos 4 anos. Estima-se que a população em situação de rua no Brasil aumentou 15% nos últimos 5 anos. Uma outra estratégia de introdução que funciona muito bem para este texto é a chamada citação. A gente tem um artigo da Constituição Brasileira, que talvez seja o artigo mais famoso, que é o artigo 5º, que vai falar dos direitos fundamentais. Ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Você pode usar essa introdução para fazer um gancho e enumerar os direitos que são negados a esses indivíduos. Eu aproveitaria essa introdução citando a Constituição para mencionar um documentário que eu sugiro que vocês assistam, chama Eu Existo. Eu Existo é uma série de depoimentos recolhidos entre a população de rua da cidade de São Paulo e, entre outros aspectos, esses indivíduos reclamam da invisibilidade social, o fato de não serem reconhecidos como pessoas. Aí olha que interessante, você pode fazer um contraste entre esses indivíduos são cidadãos, de acordo com a Constituição brasileira, mas não lhes é reconhecida a dignidade e a igualdade. É interessante então que se explore na tese desse texto o contraste entre o direito constitucional à dignidade e à igualdade e a invisibilidade social e, de certa maneira, o abandono desses cidadãos. Já que a gente está falando de contraste, a gente pode fazer contraste com a chamada Política Nacional para a População em Situação de Rua, de 2009. Em teoria, o governo federal se responsabilizaria por garantir moradia, alimentação, segurança para esses indivíduos e o encaminhamento deles para abrigos e assistência social. No entanto, é obrigação dos estados concretizarem esse programa e a gente observa uma certa negligência. Pode-se fazer, portanto, um contraste entre haver uma política nacional e a ineficiência da sua aplicação. Uma outra discussão muito interessante de ser feita nesse texto é a responsabilização acerca do crescimento dessa população. Por que a gente tem mais gente na rua no Brasil hoje? Sem dúvida, a crise socioeconômica aumentou a taxa de desemprego e os indivíduos não têm mais como se manter, como sobreviverem diante das novas necessidades. Além disso, a gente observa que, com o empobrecimento do Estado, o fato de vários estados no país não terem verba suficiente, a estrutura de assistência social aos moradores de rua tem se desfeito. Nesse sentido, os abrigos, o acolhimento, até mesmo o atendimento psiquiátrico dos que precisam tem piorado, aumentando a população. A gente não pode esquecer do papel do álcool e das drogas nessa população. Sim, são sem dúvida 2 fatores muito importantes no aumento da população de rua, principalmente numa situação de escapismo. Pensa o seguinte, você é invisível socialmente, excluído socialmente. Às vezes o álcool e a droga podem ser as ferramentas para você conseguir lidar com esse aspecto.
Portanto, essa estrutura de assistência social se torna cada vez mais importante no acolhimento à população de rua. E aí, a gente pode trabalhar com as consequências dessa situação. Essa invisibilidade social aumenta os quadros de doenças mentais e de sofrimento psicológico. Além disso, a gente tem o preconceito que atinge esses indivíduos e que pode se manifestar por meio das violências. Lembrar que violência não precisa ser apenas a agressão física. A gente tem a violência verbal, a gente tem a violência patrimonial, por exemplo, a destruição dos objetos desses indivíduos, às vezes até pelo poder público, se a gente refletir sobre isso, e no pior dos casos, o assassinato desses moradores de rua. Então vamos tentar ajudar a resolver o problema da população em situação de rua? Primeiro eu pensaria no papel do Ministério dos Direitos Humanos. É necessário que se façam campanhas midiáticas em que sejam abordados, por exemplo, os direitos da população em situação de rua, as diversas formas de agressão de que eles são alvo e, por fim, um incentivo ao trabalho voluntário e à assistência a esses indivíduos. Além disso, o mesmo Ministério precisa criar uma rede nacional de acolhimento a esses cidadãos. Por fim, eu trabalharia no sentido das ONGs de atendimento a essa população oferecerem apoio político, jurídico, social e até mesmo profissional, tentando reinserir esses indivíduos nas suas estruturas familiares e também no mercado de trabalho. Bom, eu espero que, mais do que te ajudar a escrever essa redação, eu tenha te ajudado a refletir sobre as condições de vulnerabilidade social a que a população em situação de rua está submetida. Afinal de contas, redação é mais do que uma fórmula pronta. Redação é um jeito de refletir sobre o mundo. Beijo!